Olá, você que nos assiste. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, tem o compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais aqui para nossa mesa para a gente conversar sobre tecnologia, educação, saúde, né? E principalmente política. Eu tô aqui ao lado do meu querido amigo Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o Interior Baiano Notícias. E hoje nós vamos pra saúde, né? Vamos pra saúde, é um tema que a gente adora abordar aqui, que já trouxemos alguns convidados da área. E hoje vamos trazer mais um, só que super especial também, que é ele, o nosso querido médico Sandro Bahia Marquezini. Sandro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Oi, gente, muito obrigado. Obrigado, Júlia. Obrigado, Wilson. E estou aqui à disposição de vocês para falar sobre medicina, né? Uhum. Na área que eu atuo, que é urgência, emergência e medicina intensiva. Eita, então vai ser bacana. Bom, para começar, eu vou só falar um pouquinho aqui. Quem é o Sandro? Sandro Marquezini é um médico intensivista. Dr. Sandro foi um dos responsáveis pela implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o conhecido SAMU 92, aqui em Vitória da Conquista, e é atualmente coordenador médico do serviço aqui no município. Bom, doutor Sandro, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória aí nessa área da saúde, da medicina, a história também do SAMU. Conta aí pra gente. Então, a medicina chegou para mim através dos meus pais, né? Meu pai, já falecido, era médico, né? Minha mãe é médica, ela não atua mais hoje, é médica. E desde novinho eu me habituei àquela rotina lá dos profissionais médicos, né? Por exemplo, eu não tinha meu pai aos domingos. Domingo eu não via meu pai estava dando plantão de emergência, só que eu achava aquilo o máximo. Na segunda-feira de manhã, eu ficava lá esperando ele chegar antes de ir pro meu colégio para ele contar as histórias de como é que foi o plantão dele na emergência. Eu acho que foi meu primeiro, vamos dizer assim, link com a emergência que despertou, foi isso aí, né? E aí quando eu acabei entrando na faculdade baiana de medicina, me formei, né? E na área prática eu tive uma experiência que, vamos dizer assim, a princípio foi desagradável, mas que depois contribuiu para a minha formação, que eu tive um acidente quando eu tinha 16 anos, onde foi um acidente grave de trânsito e eu acabei indo para um hospital, o Hospital Getúlio Vargas, que equivale como se fosse o Hospital Geral aqui de Conquista, que é a referência à emergência na época, lá em Salvador. E aí eu fui atendido lá, eu fui um paciente grave, e nesse mesmo ano eu passei na faculdade de medicina, eu tinha 17 anos. E aí no ano seguinte, um ano depois, eu fui visitar as pessoas que me atenderam, né, no hospital, já como estudante, né. Aí daí todo mundo lá, eu era o xodó da equipe, né. Eu suturei você, e eu que corrigi seu nariz que quebrou, não sei o quê. Nossa, foi um acidente feio assim? Foi, aliás, foi minha primeira experiência com emergência e com terapia intensiva, né. Eu fui um paciente de UTI, isso foi em 1986, né, naqueles idos lá. Mas só que foi minha experiência como paciente, na verdade, né? Sim. Um ano depois eu voltei pro hospital, conheci a equipe, aí eu voltei como estudante. Eu já tinha aquele link com a emergência por causa de meu pai. E aí eu perguntei assim ao chefe do plantão, se eu podia acompanhar eles lá, né? Ele pode. Aí do final do primeiro ano até meu último ano meu 6º ano de medicina, eu fiquei acompanhando essa equipe lá, como estudante, né? No começo, naturalmente, só observando. Como se fosse uma residência? É como se fosse um internato, né? Internato, isso. Mas era informal. Eu ia, acompanhava um plantão e eu só observava. Os primeiros anos eu só observava e estudava. Até que depois eu comecei a praticar mais, estudando e tudo mais. E aí eu me formei, né? Depois de um tempo eu servi a Marinha, no Hospital Naval. E lá eu atuei no Hospital Naval com minha primeira experiência em remoção de pacientes, onde era comum naquela época você remover paciente do Hospital Naval para o Hospital Naval de Salvador, para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, né, para fazer cirurgias mais complexas e tal. Aí pronto, aí eu acabei vindo para Conquista, depois depois do Hospital Naval vim para cá em 94, 95, e depois de 6 meses, 7 meses atuando no Hospital São Vicente, que foi meu primeiro emprego, foi o primeiro hospital que me acolheu aqui, vamos dizer, tenho uma gratidão muito grande lá por isso, né? Aí eu fui chamado para coordenar a emergência do Hospital São Vicente.
Aí eu fiquei de 95 a 2005, 10 anos coordenando essa emergência. E aí depois, nesse período aí, em 2001, na verdade, né, eu integrei a equipe do resgate médico. O resgate médico, para quem não sabe, foi um projeto piloto para o sistema SAMU 92 no Brasil. E Vitória da Conquista foi beneficiada com esse projeto piloto. Então, naquela época, na Bahia, não existia ainda APH, que é atendimento pré-hospitalar de urgência, no formato do 92, ou seja, ambulância com médico. Existia com bombeiro, mas não tinha médico na equipe, né, na Bahia. E aí criou-se o 92, né, era conhecido como o resgate médico, o número era 192, a ambulância era branca e azul, né? E a gente começou a atuar e ser treinado para atuar como atua o sistema SAMU 92. E aí, isso foi em 2001, quando foi em 2004, virou o 92, né, aqui em Conquista, na Bahia e no Brasil, né? E em 2005 eu fui chamado para coordenar o serviço 92. Aí coordenei de 2005 a final de 2017. Naquela época, quando eu saí em 2017, eu era o coordenador, se eu não me engano, eu era o coordenador do 92 há mais tempo na função na Bahia. E a gente implementou, né, o serviço aqui na cidade, junto com meus colegas, com as equipes, e tem uma história legal. Nesse caminho ainda aí, né, eu comecei a me dedicar à terapia intensiva, que era para onde a gente levava os pacientes graves do 92, né? Então, você atende no pré-hospitalar, né, e acaba levando, quando você salva a vida do paciente grave, né, você acaba levando para o hospital e esse paciente grave deve ir para a unidade de terapia intensiva. Então, isso também me despertou, né? Eu quis ir além do APH. Eu quis estudar a medicina intensiva, que é basicamente tratar o paciente grave. E aí eu comecei a atuar, me dedicar à terapia intensiva e me especializei, minha especialidade é a medicina intensiva e coordeno UTIs até hoje. Atualmente voltei, né, a coordenar o 92 no final de 2021, se eu não me engano. Voltei a coordenar o sistema 92 e estou lá e sou muito feliz e grato de atuar nas duas áreas que eu gosto, medicina intensiva e APH. Você viu aí o currículo do doutor, né? Extenso e não para. Ele não parou esses anos inteiros. Eu imagino a rotina, né, do médico intensivista. Deve ser uma rotina um pouco atípica, assim, diferente, porque tem o acidente, a situação, ela não tem hora para acontecer. É bem imprevisível, né? Não. Eu faço assim, a medicina... Vou falar primeiro do APH. Por favor. O APH, que é o que o 92 faz no Brasil todo, né? O médico tem que ter uma boa formação em emergência. O que é que difere, por exemplo, a emergência do médico que atua no hospital, na área de emergência do hospital, da área de emergência do sistema SAMU 92? O ambiente, que você não controla o ambiente. Então, se um paciente chega grave dentro do seu hospital, da sua unidade, você, em tese, você controla. Você está dentro do seu ambiente, você está na sua sala de reanimação ali, com sua equipe, o ambiente é seu. Então, você tem um ambiente mais controlado, vamos dizer assim. No sistema no 92, no APH, que você atua na rua, você não controla o ambiente. Você tem estratégia para você minimizar isso, mas você não controla. Você imagine, por exemplo, você atuar num acidente em rodovia, com carros passando. Já teve várias situações de você estar atuando, porque quando o emergencista ele vai para a rua, ele quer atuar. Está na alma do pessoal do 92. Eles querem atuar. Se eles chegam no local que tem uma pessoa com acidente de trânsito, tem uma pessoa presa no veículo, a primeira coisa que eles devem fazer é a segurança do local. Então, eles não podem abordar em tese, tá lá nos protocolos do APH de urgência, eles chegar para a ambulância e ir lá atuar. Eles têm que avaliar o cenário e ver se eles podem atuar. O ideal é que após a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal chegar ao local primeiro e liberar o atendimento, mas eles querem sempre atuar. Então, você não controla o ambiente. Já teve situações de você chegar no local, você vê assim que o paciente precisa da sua intervenção, né? O Corpo Bombeiro, a PRF, a APOEM, por algum motivo ainda não chegou, a gente chegou primeiro, e você tem que atuar e você meio que abdicar da questão da segurança, o que não é correto. Mas há essa situação. Já na medicina intensiva, que é a unidade de terapia intensiva, é uma unidade fechada.
Então, você pega esse paciente grave que o 92 atendeu, que o 92 atua sob morte evitável. Essa é a essência do 92. Ele atua sob morte evitável. O ideal é que o 92 desloque sua ambulância para os pacientes graves que precisam de realmente o 92. Né? Então, o 92 pega esse paciente, leva para o hospital estabilizado, o médico da emergência recebe e aí depois pede vaga UTI. A vaga UTI é uma vaga que você é um ambiente fechado, onde o paciente só consegue entrar naturalmente se tiver a vaga. Mas o paciente entrou lá, aí a terapia intensiva atua sobre o paciente crítico. É uma medicina complexa, você está num ambiente controlado, mas é muito complexa e que ficou em evidência, vocês viram aí na época do Covid, onde se abriu muito leito de terapia intensiva no país. É verdade. Pois é. Eu ia meio que saber dessa história, né, do SAMU, mas a estrutura do serviço hoje em Conquista, assim, como é que ela tá? Como é que ela funciona hoje? Assim, o número de equipe, você tem mais ou menos uma ideia da dimensão que ela... Ela está dimensionada para o que está protocolado, vamos dizer assim, pelo Ministério da Saúde, né? Nós temos 4 unidades básicas e uma unidade avançada. Esse é o dimensionamento para a população de Conquista, é um dimensionamento adequado. O que a gente vê muito hoje no serviço é que existem muitos chamados que, vamos dizer assim, que não são chamados para deslocar a ambulância. Quem liga para o sistema SAMU 92, na maioria das vezes, quer que, naturalmente, que se desloque a ambulância para atender o seu familiar, o seu acompanhante, não, e tudo mais. Mas quando ele faz a ligação, essa ligação chega para um médico. O médico é um médico regulador das emergências. Ele julga a gravação, o seu pedido, né? O nome disso é gravidade presumida, porque ele não está lá vendo o local. Ele tem que interpretar a sua fala, o seu pedido, e daí, primeiro, ele decide se ele desloca a ambulância ou se ele não desloca. Se ele entender que tem que deslocar a ambulância, a segunda decisão dele é se ele manda a unidade avançada ou se ele manda a unidade básica do 92. A unidade básica ela é composta por um condutor socorrista e por um técnico de enfermagem também socorrista. E a unidade avançada tem a presença do médico. Então, são decisões difíceis porque tem que interpretar à distância. Muitas vezes quem liga, e isso é perfeitamente compreendido, está emocionado, está abalado, não consegue transmitir a informação de forma adequada. Então, é comum, às vezes, você manda uma ambulância para uma ocorrência que você entendeu que tinha uma gravidade amarela, que seria uma gravidade intermediária. E aí, quando chega lá, não é aquilo. Mas, assim, a gente ouve a gravação de voz de quem ligou, deu informações que fizeram o médico julgar que era preciso deslocar a ambulância. E o inverso também, entendeu? Então, a profissão do médico, o exercício da regulação médica da urgência, que é aquele médico que atende o telefone, é muito difícil, porque ele é muito julgado. Né? Mas só quem sabe o quão é difícil é quem está na ligação ali. Tem muitos veículos aqui em Conquista? São 4 unidades básicas e uma avançada que está no dimensionamento adequado. E essa estrutura é ideal para uma cidade como Vitória da Conquista? É porque, como eu falei, porque o Ministério da Saúde, ele dimensiona baseado no número de habitantes. Então, se eu não me engano, eu tenho que ver direitinho, mas se eu não me engano, é uma unidade básica para cada 100 a 150 mil habitantes e uma unidade avançada para cada 300 ou 400 mil habitantes. Recentemente eu vi, não me recordo em qual cidade, foi uma moto com uma profissional de saúde e tinha a sirene da ambulância. Eu não sei se era do SAMU, do serviço, né? Certo. Mas eu achei interessante, porque eu imagino que tenha sido para dinamizar essa questão do veículo. Perfeito. É o veículo de intervenção rápida que eles chamam, né? Que se dá o nome. É exatamente para isso, né? Imagine um paciente que sofreu um trauma e que está no momento aqui de trânsito intenso. Então, ele consegue chegar primeiro com a moto, dar o primeiro atendimento enquanto a ambulância vem, entendeu? Você comentou sobre a chamada, que algumas pessoas acabam que realmente até reclamam, né? Falam, nossa, liguei, foram tantas perguntas. Queria, só para você já meio que explicou mais ou menos porque isso é necessário. Existe alguma alternativa que poderia ser feita? Ou já existe algum serviço de atendimento até por aplicativo de mensagem? Como é que tá? O serviço para deslocar a ambulância, ele é por telefone, como é no Brasil todo assim, entendeu?
É necessário as perguntas, porque, como eu falei, né? Você precisa fazer as perguntas para deslocar a ambulância, porque, assim, seria muito simples quando, se alguém ligasse, você só deslocasse a ambulância com 2, 3 perguntas. Mas aí, provavelmente... Nem ia ter frota para isso também, não né? ia ter frota e, provavelmente, quando houvesse uma real urgência, você não ia ter ambulância disponível. Então, assim, o que o microrregulador, ele tenta é preservar as unidades móveis para reais urgência, que tem a todo momento. A gente está aqui conversando, muito provavelmente a ambulância está na rua agora atendendo alguém, né? Então, a gente não... Quem não conhece o serviço não tem esse dimensionamento, entendeu? E quem precisa do serviço sabe da importância dele. Não sei se alguém já precisou. Se alguém... Deus, não é legal precisar, mas quando você... É tão interessante isso, que na minha função como coordenador, fiz alguns simulados, né? A gente faz simulado de atendimento a desastre, exatamente para treinar a equipe a atender desastre, né? E isso é tão interessante que quando você faz o simulado, é um simulado, você sabe que aquilo ali não é real. Mas quando você ouve a sirene das ambulâncias, eu tô ali como coordenador avaliando a minha equipe. Aquilo ali, para mim, tudo é um cenário, eu sei que é um cenário. Mas quando eu ouço as ambulâncias chegando com a sirene, você arrepia. Você entra ali, né? Faz aquela imersão de, falso o momento, mas a gente... Porque assim, quem precisa do serviço sabe da importância. Por isso que os reguladores, eles são treinados para deslocar ambulâncias para reais urgências e emergências, porque tem a todo momento. Parada, acidente grave, trauma, etc. Nossa, tem também negócio... a questão até mesmo dos trotes, né? Muita gente liga, às vezes, e já foi até pauta de notícias na TV para campanhas para evitar que a população... Imagina. Trote, assim, no começo tinha muito... Ainda tem, né? Hoje mínimo ainda tem. Mas no começo tinha muito trote. E você imagina que quando você faz um trote para o serviço, liga para o 92 e simula uma ocorrência, você vai deslocar uma unidade móvel. Então, naquele tempo que a unidade móvel está deslocando, se tiver uma outra urgência, você não consegue andar. Então, alguém pode morrer por conta disso. Uma vez aconteceu que alguém ligou, fez uma simulação tão bem feita, era uma simulação de um desastre, que foi deslocado todas as ambulâncias do serviço, quase todas, 2 ou 3 ambulâncias do serviço, polícia rodoviária, polícia militar. Então, um local aqui a 20, 30 quilômetros, e só quando a gente chegou lá, a gente percebeu que não era um trote. Porque quem ligou descreveu, né, o acidente e tal. E era tão fidedigna a descrição que Pra quê, né, gente? Pra quê? Gente, não façam um trote pra 192, nem pra polícia, nem pra lugar nenhum. Pra lugar nenhum. Acaba prejudicando quem pode precisar. Bom, nosso papo aqui tá bacana, mas eu vou dar uma pausa rapidinho só para falar com vocês que interiorbaiano.com.br, o nosso site, o nosso portal, que tem lá todas as nossas notícias de conquista de região, de outros municípios aqui, dos nossos convidados que vêm aqui à nossa mesa, os desdobramentos, como isso, eu adoro dizer, das nossas conversas aqui. Tá tudo lá no nosso interiorbaiano.com.br. Isso aí. E você que acompanha pelo YouTube, não se esquece, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, acompanha a gente, comenta lá, fala, como é que se diz? Faça sua avaliação do serviço também, fala aí que dê a sua dica. Se já utilizou alguma vez, a gente espera que não, mas enfim, interiorbaiano.com.br. Segue a gente, compartilha com os amigos e escuta a gente no Spotify também. Vocês que estão escutando a gente no carro, na academia, em algum lugar, estamos no Spotify também. E, assim, em relação ao serviço SAMU, você tem o know-how, né? Tá ali já... ajudou a trazer para o município. Implantar aqui, né? Implantar. Em relação a outros serviços, assim, da saúde, você também já participa um pouco com a sua experiência, consegue dar sugestão, até mesmo em áreas que são paralelas ali, né? Atenção básica, média e alta complexidade, como é que você... assim, a gente sabe que um serviço de atenção básica bem feito minimiza as urgências, vamos dizer assim, né? Então, assim, muita gente procura hospital, né, sob argumento que não tem uma atenção básica legal. Então, é bom ter uma atenção básica legal, porque vai menos gente procurar o hospital. Seja para fazer consulta, seja por complicações de não procurar atenção básica. Então, atenção básica, como o próprio nome diz, né? Você dá uma atuação legal ali sobre, por exemplo, um paciente hipertenso, que procura atenção básica, tem acompanhamento correto pelo seu médico, toma o remédio direitinho, segue as orientações do seu médico, ele não vai ter uma crise hipertensiva e não vai procurar o hospital.
Basicamente isso vai acontecer. Então o hospital não vai estar superlotado. O que a gente vê na prática é que o brasileiro, de uma maneira geral, ele procura o pronto-socorro até com uma certa comodidade. Ele quer uma receita mais fácil. Isso superlota o pronto-socorro. Estatisticamente, de uma maneira geral, né, 70% das pessoas que procuram a urgência não deveriam estar na urgência. Eles poderiam estar na atenção básica. E aí, quando você vai para a porta dos hospitais, você vê os hospitais cheios por conta disso. Então, quem procura mesmo, quem precisa mesmo do hospital, muitas vezes acaba sendo prejudicado por conta daquela superlotação. E acontece muito também de uma ambulância, até do próprio SAMU, chegar com um paciente mais grave e o hospital tá, às vezes, lotado por atendimentos que não... Então, você vê, às vezes, a superlotação do hospital. O APH, ele acaba tendo prioridade, né? O 92. Sim, até por lei, né? Ele tem a garantia dele, ele adentra ao pronto-socorro livremente lá. A lei garante isso. Mas muitas vezes, quando o hospital está lotado, ele não tem onde deixar o paciente. Não é porque o médico do pronto-socorro não queira liberar a maca, dar a maca, porque não tem maca. E aí, quando não tem maca, muitas vezes o seu paciente... Você tem que deixar o paciente na maca do 92, aí o 92 fica sem maca. E aí isso não é legal, entendeu? Porque naturalmente você não pode atuar sem a maca. Você imagina você estar numa parada cardíaca, você está aqui o regulador, né, recebe uma chamada de uma parada cardíaca e você só tem uma ambulância lá sem maca. A gente até manda, não é correto. Né? Eu vou salvar a vida, vá lá, já aconteceu. Vá lá e salve a vida do paciente, a maca a gente vê depois, transporta de outra forma. Mas não pode acontecer isso, entendeu? Nossa, deve ter algumas limitações, assim, isso que deve dar uma dor no coração. Isso é uma realidade a nível Brasil, viu, gente? Não é só aqui. Não, isso, com certeza. Bom, como você disse no início de toda a sua trajetória, você já participou de várias coordenações aqui em Conquista, pela sua vida aí. Nunca teve vontade, ou será que tem vontade de ingressar na área política, assim, para atuar voltado para a saúde? Já pensou, assim, em se candidatar de alguma forma? Não, eu sou da área da saúde. Hoje eu atuo mais em gestão, sabe? Eu coordeno civis, coordeno os UTIs, né? E sinto falta da assistência. Eu gosto de atender. Ele gosta de estar ali na... Recentemente eu falei para um colega enfermeiro lá do 92 que na semana passada a gente estava dando um treinamento para... Porque o 92, na verdade, gente, é um 92 de Conquista e região. Então, Conquista é sede para 14 regiões. Então, por exemplo, se alguém liga para o 92 em Itapetinga, cai na central de Conquista. E o MEC regula a distância, né? Então, a gente anualmente tem um treinamento, né? O treinamento anual do 92, onde a gente discute tudo. Discute prática de APH, discute reanimação, atendimento a trauma, os protocolos atuais. E sábado passado eu estava treinando o 92. Eu e minha equipe estavam treinando. E aí eu falei pro colega lá da enfermeiro que atua que a minha maior vontade é voltar para dentro da ambulância. Né? Mas aí, hoje o tempo não permite. Mas eu ainda volto. Nossa, a gente fica aqui... Somos leigos, né, amigo? Eu fico conversando dessas coisas de ambulância, de trauma, eu fico... Minha experiência tá em Grey's Anatomy, Dr. House, nas séries ali que eu assisto. Não consigo nem assistir, eu sou fraca pra essas coisas. Uma vez um colega de vocês, da TV Bahia, foi cobrir, falou assim, doutor Sandro, eu vou passar aí 3 a 4 plantões seus para fazer uma matéria. Eu falei, não, tranquilo. Bastou um plantão. Ele chegou lá às 7 da noite, né, e foi uma ocorrência, e outra. Aí quando chegou lá de madrugada, falou, aqui eu já tenho material suficiente. Não precisa mais de 3 horas. Ele deve ter sido um dos atendidos depois. Deve ter passado mal, coitado. Uma dúvida boba minha, pessoal, tá? Você estava falando de treinamento da sua equipe e tudo mais. Tem treinamento para o motorista da ambulância? Como é feito? Porque, né, tem toda uma questão de velocidade, de ultrapassagem. Então, tem dentro da corporação de vocês, tem? Tem treinamento, né? Por veículo de intervenção rápida, tem treinamento. Ele tem que ter habilitação para dirigir aquele veículo assim. E o socorrista do 92, o condutor, por exemplo, ele é treinado em reanimação. Ele não só conduz, ele é socorrista, né? Tanto é que os treinamentos do Sistema SAMU 92 são todos feitos em conjunto. Quando eu treino o atendimento a um paciente em parada cardíaca, todo mundo participa do processo de treinamento. Todo mundo tem uma função ali. Quem mais atende parada cardíaca?
né, na cidade, qualquer local onde tem um 92, é um 92. Porque ao contrário do que a maioria das pessoas, vamos dizer assim, os leigos pensam, né, as paradas cardíacas não acontecem mais no hospital, acontecem mais fora do hospital, 70%. 70% ocorre fora do hospital. Às vezes é no trajeto ali, né? A caminho, local, antes. Qualquer local. E é muito, por isso que, mais uma vez eu reforçando, a preocupação do regulador de ter ambulância disponível. Né? Porque você imagine, você está ali no telefone, receber uma chamada, uma parada, e você não ter uma ambulância disponível. Ele tem que ter essa preocupação. É um bem precioso dele que ele tem, é a ambulância. O 92 é para atender urgência e emergência. Já acontece muito, é comum de, por exemplo, vocês estarem sendo solicitados, enviou a ambulância e ao mesmo tempo vem uma outra e vai também, e aí vocês ficam, e agora? Uma já foi, como é que acontece de ter esse choque assim? Acontece, acontece da unidade avançada, que aqui tem médico, né? Já está numa ocorrência e em seguida tem outra. E muitas vezes, naquele momento ali, a avançada está indo para a ocorrência, o regulador entra assim, ó, doutor, aborte essa ocorrência aí, vai para outra, Nossa. Vou mandar uma básica. É um serviço muito complexo. Muito complexo. Muita estratégia também, né? Muita imagina. logística, exige muito da equipe da ambulância, da intervenção, exige equilíbrio emocional. Olha que coisa curiosa, ó. Para trabalhar no 92, você pegar a portaria que regula o serviço, a portaria inicial é a portaria 2048. Ele não, você assim, ó, requisitos para trabalhar no 92, não tem lá experiência em emergência. Tem assim, ó, habilidade de trabalhar em equipe, liderança, equilíbrio emocional e autocontrole. Porque você atuar na rua sob essa circunstância realmente é muito difícil. Você ir para uma parada cardíaca dentro de casa com a mãe do lado, o filho do lado, exige muito do equilíbrio emocional, mental dos profissionais. O negócio aí é brabo, né? Tem história demais. Tem alguma história, assim, breve, que te marcou demais na sua vida, assim? Que você carrega isso na sua memória? Tem muita história, né? Assim, tem algumas coisas que marcam mais, assim. Eu vou falar que me veio em mente aqui, que foi um acidente com uma van. Né? Não me lembro exatamente há quanto tempo, mas foi mais de 10, 12 anos aí. E era aqui na BR-116 e chamou a atenção, porque assim, quando tem acidente de trânsito, existe uma estatística de gravidade. Então, assim, a maioria, estatisticamente, a maioria das vítimas são leves, um percentual intermediário é moderado, um percentual menor é grave. Então, não é normalmente muita gente grave no acidente de trânsito. Isso é uma estatística. Muitas vezes, essa estatística não é obedecida como foi nesse caso. Então, quando eu cheguei lá nesse acidente, eram em torno de 14 a 15 vítimas, aonde, se eu não me engano, dessas 14, 10 morreram no local, né? E apenas 1 ou 2 sobreviventes. Então, chamou a atenção a quantidade de mortos lá no local. Boa estatística. E aí tinha só um que era muito grave, tinha um intermediário e um muito grave lá, que acabou a gente atuando e esse acabou sobrevivendo. Caramba. Nossa, deve ser difícil, viu? É uma profissão linda e requer realmente muita cabeça, né? E coração também. Quando você vai, uma curiosidade, quando você vai para uma ocorrência dessa, o pessoal é tão treinado, fala até por mim quando eu estava atuando, que você me perguntar, Júlia, assim, a cor do carro que estava envolvido, eu não sei dizer a cor do carro. Porque de tanto que você se envolve no atendimento, nos protocolos que tem que ser cumprido e tal. Aí você não se atenta a essas coisas. Você fala assim, ó, você viu uma árvore que estava do lado do carro, você não vê, você lembra só do atendimento. O foco está no atendimento. Na vida ali, na pessoa. Exatamente. É uma profissão belíssima. Parabéns aí pela jornada. Doutor, a gente quer agradecer imensamente sua participação, ter aceitado o nosso convite. O Interior Baiano está de portas abertas aqui para você. Tiver alguma novidade lá do SAMU, alguma coisa assim que queira passar para a população, a casa aqui está de portas abertas para você. Eu queria só dar, assim, mais uma vez, os parabéns ao pessoal do 92 pela atuação que eles fazem dia a dia, que muitas vezes não chegam a todo mundo, né? Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, eles são heróis todo dia. Com certeza. Né? E queria deixar aqui um agradecimento às pessoas com quem eu divido a gestão, que é o Dr. Murilo Lema,
doutora Emanuela, doutora Juscelia, Gelli, Gustavo e a todos os integrantes do Sistema SAMU 92. Parabéns a todos eles. Desculpa te cortar. Fica aqui o nosso muito obrigado também à equipe, né? Sim. É de extrema importância aí para a população. Espero não precisar de vocês em termos de saúde, mas que bom que tem esses heróis aí para atender a todos nós aqui. É isso. Will, obrigada também pela divisão aqui de mesa de obrigado, sempre. Júlio. Obrigado, doutor Sandro. E vamos nessa, né? Vamos nessa. Fiquem aí. Obrigada a você que nos assistiu, que nos acompanhou. E fiquem aí de olho, atentos no interiobaiano.com.br e nos nossos próximos convidados.